A nossa irmã Cidélia está com seu tio participando também, lá de São José. Que bênção! Transmita o nosso abraço aí, tá? Que Deus te abençoe a todos os irmãos que estão na sala de vídeo. Queridos, no nosso segundo texto, que eu quero ler com os irmãos, irmão André Reis Feltrin está longe, né? Já estivemos congregando juntos lá no Vale Alpino e agora está em outro estado. Deus abençoe. Então nós vamos ver agora nesse segundo texto, e eu peço a você que abra a sua Bíblia para nós não perdermos nenhum detalhe, ou se não, por favor, pelo menos, né, me empreste por alguns minutos os seus ouvidos para que eu possa trazer essa palavra. Capítulo 3, versículo 20 diz assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Olha só, irmã Cineia, irmão Orlandino, irmã Natália, Jesus vai para uma casa, e aquela casa, alguém coloca quantos compartilhamentos a gente já tem aí, que eu estou sentindo que está subindo aqui as participações. Jesus vai para uma casa e vai muita gente para aquela casa, de modo que não deu tempo nem deles fazerem o quê? Comerem pão. Jesus só chama valente e corajoso que esteja na brecha. Verdade, irmã Graça, é verdade. Jesus só chama quem está disposto a ficar na brecha. Obrigado, irmã Regina e irmã Tati, 72 compartilhamentos. Porém, irmã Graça, estar na brecha, irmã Paloma, é estar pronto para ser usado por Deus na hora que ele precisar. Jesus vai para uma casa, Marcos capítulo 3, 20. Muita multidão vai para lá, então Jesus é impedido de comer. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Está vendo só, amados? Os seus parentes. Não era mãe, mas, quem sabe, os seus filhos, né? Os seus primos, viram que talvez Jesus não estava no seu estado normal. E eles saem no versículo 21, então, para prender a Jesus. Quando sabe que Jesus está na casa, vão lá os seus parentes para tirar Jesus dali, para levar Jesus para um outro lugar, quem sabe, até para mudar de pensamento. Só que acredito que a mãe Maria, já tinha ouvido de Jesus com 12 anos a seguinte expressão: pai e mãe, vocês não sabem que o importante para mim é cuidar das coisas de meu pai? Tá vendo? Então Jesus estava preocupado em cuidar das coisas do Pai. E agora que o ministério já havia começado, ele não podia voltar atrás, irmã Viviane, irmã Marta, irmã Selma, né? Então a gente entende o seguinte, que Jesus não voltaria, Jesus continuaria no chamado. Não é assim também que falam de nós às vezes? Mas esses crentes, será que eles não têm o que fazer? Será que eles não têm uma outra ocupação? Só vivem na igreja, só vivem de igreja, que isso? Mas é assim, irmãos. Quem se rende ao Evangelho não tem por que voltar atrás. Precisa, irmã Marta Cristina, continuar, irmã Rosilene, irmã Thelma, irmã Josiane, continuar fazendo o quê? A obra do Senhor. E aqui então, olha só, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, olha só, porque Jesus dava visão aos cegos, porque Jesus expulsava demônios, porque Jesus curava os enfermos, porque Jesus repreendia a lepra, porque Jesus fazia uma obra maravilhosa. Os escribas desciam de Jerusalém e diziam, tem Beelzebul, né? E pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Olha só, que coisa terrível, irmã Marta, né?
Que coisa difícil era eles comparar Jesus ao filho do diabo. Que coisa, mas assim fizeram. Aí imagine bem, amados, se fizeram isto com Jesus, imagine o que não fará com a gente. Mas não tem problema não, porque a história não parou por aqui. E chamando-os a si, disse-lhe, Jesus chamou aqueles escribas, Jesus chamou a atenção deles. Irmã Marta Cristina, irmã da irmã Mara, seja bem-vinda, irmã Noêmia também. Olha, já quero dizer para os irmãos, quem não pôde participar do estudo da escola, lá no meu canal do YouTube, Valmir Beira dos Santos, está a lição de amanhã, né? Quem segue as lições bíblicas da CPAD, está lá a segunda lição no nosso canal do YouTube. Então Jesus chama-os a si e diz assim, como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode, Jesus está dizendo, como pode demônio expulsar demônio? O que é isso? Como funciona isso? E ele continua dizendo, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Por exemplo, aqui, trazendo para nós, contextualizando na nossa realidade, uma igreja onde um grupo puxa para um lado, outro grupo puxa para o outro lado, essa igreja não vai conseguir desenvolver o trabalho. Ela vai viver sérios problemas e não vai atingir o objetivo de pregar a palavra, de evangelizar. Por quê? Vai estar dividido. Então Jesus está dizendo, olha, se um reino se dividir contra si mesmo, de tal nunca vai subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Imagine um lar onde o marido puxa para um lado e a esposa para o outro. Os filhos para outro. Como vai ser isso? Não tem como. Nós, como diz a irmã Natália, nós somos vencedores ou mais que vencedores em Cristo. Verdade. Então nós vamos entender que é em Cristo e por Cristo que nós realizamos a obra. E não por nós mesmos. Não é isso, irmã Noêmia? Irmão Nelson? E não por nós mesmos. E pelo Senhor. Quando eles falam então isso, eles vão despertar em Cristo uma indignação. Ele fala ainda mais, olha, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Irmão Dimas, seja bem-vindo. Graças a Deus. Quem está chegando agora é Marcos capítulo 3, versículo 26, 27 agora. E quando estamos fazendo a vontade de Deus, muitos se incomodam. Temos que estar preparados. É verdade. Era o que Jesus fazia. Jesus cumpria o ide, Jesus cumpria a vontade do Pai, por isso é chamado de filho de Beelzebu. Não é? Então Jesus vai dizer que se Satanás expulsa Satanás, se demônios lutam contra próprios demônios, logo eles não existirão mais. Vai chegar o fim. Mas nós vemos que não é isso que acontece. Era a missão ou a lição que Jesus queria colocar é o seguinte, embora vocês estão dizendo que eu expulso pelo príncipe das trevas, porém eu vou dizer para vocês o seguinte, eu sou luz e Satanás é trevas. Eu sou luz e os demônios são trevas. Eu sou a luz, eu cheguei, eu trago a luz, eu trago vida, eu trago esperança, enquanto o inimigo, o adversário, ele traz, aí não tem como a gente fugir da tríplice missão satânica, que é roubar, matar e destruir. Irmão Dimas, e qual é, irmã Célia? Qual é então, amados, a missão do Senhor Jesus? Qual é a missão do Senhor? Se o inimigo vem trazer morte, trazer desgraça, trazer ruína, trazer tragédia, Jesus diz que ele vem trazer vida e vida em abundância. Então, logo, não há ligação entre as obras de Cristo e as obras do adversário. Logo, o inimigo, por mais que ele tente ficar camuflado, mas ele não vai resistir
a manifestação do poder de Deus. E isso acontece até hoje. Quando o poder de Deus se manifesta, a ação maligna ela deixa de existir. Ou se existe, é num grito de desespero, porque sabe que o mais forte chegou naquela casa. E eu quero, com os irmãos agora, liberar uma palavra para nós aqui essa noite. E se você puder, dá um brado comigo aí. Graças a Deus que o mais forte, o Todo-Poderoso, já está na nossa casa. Quem é este? Jesus Cristo. Já está na nossa casa, já atua na nossa casa. Então, o adversário só restou para ele uma coisa: partir em retirada e ir embora. Não tem para ele outra alternativa a não ser acontecer isso e ir embora. Tá certo, amados? Então, continua. Luz, é verdade, irmã Selma, luz não combina com trevas. No versículo 27 do capítulo 3 de São Marcos, Jesus vai dizer assim: ninguém pode roubar o bem do valente, entrando-lhe em sua casa, sem primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Ou seja, se alguém sabe que tem um valente em casa, ninguém vai lá. Né? Ninguém vai lá para roubar. Ninguém vai lá para destruir. Isso no contexto que Jesus falou. Hoje a gente sabe que a audácia é muito grande, mas ainda assim há um respeito. Então Jesus vai falar sobre isso, que primeiro eles vão prender o valente e depois vai roubar a casa. Aí no versículo 28, Jesus diz assim: na verdade vos digo, olha só, aonde a gente vai chegar agora e aonde a gente vai segurar para concluir a nossa live de hoje. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Meu Deus! Olha só, presbítero irmão Davi, irmã Helenice, diz para nós aí, se alguém puder, quantos compartilhamentos a gente já tem. Olha só, Jesus então vai trazer essa orientação dizendo: gente, se eu expulso pelo príncipe dos demônios, então logo eu seria um demônio. Mas eu não sou. Eu sou filho de Deus. Outra coisa, Jesus vai dizer: todo o pecado será perdoado. Toda a blasfêmia será perdoada. Mas vocês se lembram bem que ontem eu ainda disse sobre a live de hoje. Obrigado, irmã Regina. 86 compartilhamentos. Vamos ver se a gente chega pelo menos a 100 para a hora da palavra. Irmã Luciana, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, irmão Dimas. Obrigado aí porque o irmão compartilhou. Muito obrigado, tá? Deus abençoe o irmão. Chame sempre mais alguém para participar. Então aqui, Jesus está dizendo o seguinte: todo pecado será perdoado. Toda a blasfêmia será perdoada. Tudo que for feito. Mas Jesus vai abordar depois que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, ele nunca receberá o perdão. Aí é que entra os questionamentos. É quando alguém pergunta assim: mas pastor, o que é pecado contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é isso? O que é blasfemar? É falar mal? Vamos partir de um princípio.
vamos partir de um princípio. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Tá certo? Por quê? Porque enquanto o homem não conhece a Deus, não conhece a Jesus e não conhece o Espírito Santo, ele está livre de juízo. Não que ele não possa ser condenado, pode ser condenado. Mas ele não vai ter nada ou não vai ter alguma situação que vai dizer, olha, ele conhece e está falando mal. Mas, por exemplo, alguém que conheceu a Deus, alguém que conheceu a Jesus, alguém que já teve rejeitar o Espírito Santo. A irmã Maria da Glória já está dizendo ali, aquele que já teve um conhecimento sobre o Espírito Santo e de repente ele começa a falar, irmão Claudeli, a paz do Senhor, como eles falaram de Jesus. Alguém que começa a dizer contra o Espírito Santo, ele está correndo um grande risco de não ser perdoado. Por quê? Porque ele já conhece. É como alguém que já comeu, que já se fartou e de repente ele fala que aquela comida, vocês que estão comigo aqui na minha sala de vídeo também, fala que aquela comida não foi boa. Só que ele já comeu, ele já lambeu até os lábios, né? Ficou satisfeito e de repente agora ele faz o quê? Ele vai vomitar no próprio prato que comeu. Então é muito triste quando acontece isso. Então o rejeitar o Espírito Santo, ou blasfemar, ou falar contra ele, falar contra as suas obras, pode ser algo que vai custar a alguém a vida eterna. Mas a pergunta que fica é, pecar contra o Espírito Santo, por que não tem perdão então, pastor? Porque se blasfema contra Deus, contra Jesus e é perdoado, por que não quando o faz com o Espírito Santo? Olha só, vamos entender o seguinte. É um pensamento simples, porém muito objetivo. Irmã Graça, vamos estar orando sim, tá, irmã Graça? Irmã Marta, irmã Rosilene, você está afastada da fé, irmã Rosilene? Diz para nós aí se você está afastada da fé, está afastada de Jesus, porque a irmã colocou que está à procura da luz. Eu vou dizer para a irmã e os irmãos aqui na live, Rosilene Lemes, né? Vamos dizer, eu vou dizer para você e depois os irmãos vão dizer também. Se a irmã está à procura da luz, a irmã já encontrou a luz aqui nesta live. Quem é a luz? A luz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmã Rosilene, se a irmã está à procura da luz, receba Jesus na tua vida e agora. E esta luz vai chegar e essas trevas serão dissipadas. Na minha concepção, diz o irmão Dimas, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição de Cristo. Sim, pode ser também a rejeição da missão ou a rejeição da mensagem do Calvário. Porque logo, irmão Dimas, quem rejeita a mensagem do Calvário, se a pessoa rejeita a mensagem do Calvário, está rejeitando a salvação, logo não terá salvação. Mas quando se trata de blasfêmia contra o Espírito Santo, é algo que fere a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, vamos dizer, né? Tá vendo, irmã Rosilene? Olha, já estão falando para a irmã aí, olha, que a luz é Jesus e a irmã vai sair daqui hoje dessa live levando a luz com a irmã, né?
a luz vai estar já iluminando a sua vida, né? Quem rejeita Cristo não tem salvação, é verdade. Como conhecer a verdade, ignorar e continuar no erro, não aceitar o verdadeiro evangelho de Cristo? Meu Deus. Então, é como conhecer e rejeitar. Então, olha só, queridos. Quando alguém peca, o pensamento básico é este. Quando alguém peca contra Deus, logo temos um intercessor que é Cristo. Quando alguém peca contra Deus, nós temos um intercessor que é Cristo. Cristo Jesus, irmã Rosilene, é o melhor caminho. A irmã Natália está dizendo aí, irmã Rosilene. Vai pegando essas palavras aí, tá, irmã Rose? Porque são palavras de bênçãos para a tua vida nesta noite, daqui a pouquinho já madrugada. Então, quando alguém peca contra Deus, o Senhor Jesus Cristo entra intercedendo em favor desta pessoa. Por exemplo, eu peco contra Deus, Jesus chega ao Pai e fala: Pai, olha, Valmir pecou, mas Valmir não sabe o que ele está fazendo. É alguém que está na mesma altura intercedendo por nós. Quando nós pecamos contra Cristo, quando nós, até mesmo, irmão Dimas, rejeitamos, irmã Regina, demais irmãos, a mensagem do Evangelho, irmã Rosilene, quando nós rejeitamos esta mensagem do Evangelho, a mensagem do Calvário, a mensagem de vida, a mensagem que transforma. E a irmã Isabel está dizendo coisa de salvação. Disse Jesus, seu caminho é a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Quando nós rejeitamos esta mensagem, o que acontece? Entra quem? Entra o Espírito Santo. Entra o Espírito Santo e fala: Jesus, perdoa ele, Jesus, porque ele não sabe o que está fazendo. Vocês que estão comigo aqui na minha sala virtual, perdoa, irmã Paloma, porque eles não sabem o que estão fazendo. 91 compartilhamentos. Quem segue a Jesus, ou seja, Jesus não andará em trevas porque ele é a luz do mundo, irmã Rosilene. Siga Jesus, irmã Rosilene. Oh, glórias a Deus. Siga a Jesus. Então, alguém peca, alguém não crê, irmã Selma, na mensagem, o Espírito Santo intercede. O triste é o que eu vou dizer agora. Nós vimos que há três esferas espirituais, que na verdade as três estão na mesma altura, estão no mesmo nível. Pai, Filho e Espírito Santo estão no mesmo nível. Não tem o mais alto, o mais baixo. E esses dias eu até disse uma live que não tem o Espírito Santo, por exemplo, a terceira pessoa. Não existe terceira pessoa na Trindade. Os três são um. Os três são iguais. Os três são todo-poderoso. Os três são. E quando alguém peca agora contra o Espírito Santo, aí eu digo para os irmãos, não há mais nenhum nível de intercessão. Entenderam, amados? Quando alguém chega e peca contra o Espírito Santo, não tem mais Deus, para interceder, não tem mais Jesus. Por quê? Porque chegou naquele que poderia fazer isso. Vocês se lembram bem, a minha hora já deu, irmão Michael. A irmã Rosilene está falando que foi batizada no Evangelho Quadrangular, em Pindamonhangaba. Então, minha irmã, é tempo ainda. É tempo. É tempo da irmã voltar agora para Jesus. Eu não sei se a irmã está em São Paulo, se a irmã está em Pinda, né, como a gente fala carinhosamente, se está em Pinda, se a irmã, onde mais o Espírito Santo está com a irmã e agora.
Ô, irmão Dimas, que bênção, irmão Dimas. Que bênção. Continue nos ajudando em oração para que essas mensagens possam alcançar coração de mais alguém. Então, quando alguém peca contra o Espírito Santo, e nós vimos que o Senhor Jesus disse, oh glórias a Deus, que o Senhor Jesus disse que a obra do Espírito Santo é qual? É converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o homem, irmão Ivan, irmã Cida, irmã Rosilene, Jesus é a luz do mundo e as trevas não resistem à luz. Então, não fique nas trevas, venham viver na luz. Está vendo, irmã Rosilene? Os irmãos querem que a irmã venha para a luz. Não é isso, amados irmãos? Então, quando alguém peca deliberadamente, negligenciando a obra do Espírito Santo, conscientemente dizendo para o Espírito Santo, olha, o Senhor, você não é Deus, falando aquelas palavras terríveis, mas conscientemente, o Espírito Santo, o que ele fala? Com esta pessoa eu não trato. E olha que o Espírito Santo é maravilhoso. Mas quando alguém chega ao ponto de entristecer o Espírito Santo, ele fala, com esta pessoa eu não trato, com esta pessoa eu não cuido mais. E se o Espírito Santo, que é este, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não fizer a obra, queridos, mais ninguém fará a obra. Ninguém mais fará. Quando alguém peca contra o Espírito Santo, é rejeição total do Evangelho. Blasfêmia. Né? Então, queridos, vamos entender, né? A irmã Paloma está, citando a palavra de Deus, e aqui, pontinho, pontinho, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Há cura, há perdão. Quando nós reconhecemos em Deus a sua manifestação, o seu poder. Então, irmã Marinalva, irmãos, eu já vou orar que a minha hora já deu. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é alguém falar palavras, irmã Elisana, conscientemente contra o Espírito Santo, conhecendo quem é o Espírito Santo, e a pessoa ousa falar mal, a pessoa ousa blasfemar contra ele, a pessoa ousa não acreditar na sua mensagem. Então, o que acontece? Ele será entregue, a pessoa será entregue ao curso da sua vida, será entregue às suas paixões, será entregue aos seus próprios pensamentos. E nós sabemos que os pensamentos do homem é mal. A tendência do pensamento do homem é levar a pessoa a se afastar de Deus. Então hoje, eu e você, conscientemente, nós entendemos que o Espírito Santo é Deus absoluto. E é Ele quem convence a nossa vida. E se eu entristecê-lo, não terei mais ninguém para pedir por mim. Não adianta o pastor da igreja, irmã Maria da Glória, irmã Marta, não adianta o pastor, não adianta o bispo, não adianta o apóstolo, não adianta o padre, não adianta ninguém interceder pela pessoa. Se a pessoa blasfemou, se a pessoa nega o Espírito Santo. Porque quem faz esta obra maravilhosa na vida do homem é o Espírito Santo. E é Ele, irmã Rosilene, é Ele, amados irmãos, que está dizendo para você e para mim, tem jeito, eu posso fazer, eu posso realizar, enquanto me conhecem ou reconhecem em mim que eu tenho o poder para isso. Porque se não reconhecerem que eu tenho o poder, podem até gostar de Jesus. Podem até gostar de Deus o Pai.
Mas se não me reconhecerem como Deus absoluto, não tem salvação. Ah, pastor, agora o senhor brincou comigo. O senhor está dizendo que se eu chamar Deus de Pai, se eu reconhecer a Jesus e não reconhecer o Espírito Santo, eu não tenho salvação? Não. Porque é Ele que faz a obra na sua vida. Não adianta eu conhecer ou reconhecer a obra de Cristo somente no papel. Eu tenho que reconhecer, irmão João, não é isso, irmão João? Irmão Antônio Joaquim, reconhecer pela obra que ele faz. E quem é que faz a obra na nossa vida, senão o Espírito Santo? Irmã Célia, irmão Gilson, irmã Sueli. Então vamos entender isso. Que Deus nos abençoe, tá? Que Deus abençoe, minha irmã, grandemente. Lá de Itanhaém. Aonde fica Itanhaém, minha irmã? Coloca para nós aí, para quando a gente for curtir os comentários, está botando uma curtida aí também. Itanhaém, eu já ouvi falar, mas não me recordo. Coloca aí da onde é, tá bom, minha querida? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo, irmã de Itanhaém. Volte sempre. Vamos orar agora. Os irmãos entenderam, então,